e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque Tu és aquele que vive, que reina sobre as nossas vidas, Pai. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que nessa noite, meu Pai, mais uma vez, o Senhor venha manifestando, meu Pai, do Teu poder, do Teu sobrenatural sobre as nossas vidas, meu Deus. Tu és mais do que bem-vindo, meu Pai, sobre este lugar, meu Deus. Toma o lugar de honra, Espírito Santo, no nosso meio, Senhor. O Senhor tem liberdade nesta noite, meu Pai, para falar profundamente ao nosso coração, meu Pai. Não aquilo que queremos ouvir, meu Pai, mas aquilo que o Senhor tem a falar, meu Pai, ao nosso interior, meu Pai. O Senhor tem liberdade nesta noite para curar, para libertar, para renovar, meu Pai, para fazer a Tua obra, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, meu Pai. Eu creio no nome do Senhor Jesus, meu Pai, venha quebrando todas as cadeias, venha quebrando todas as correntes, venha quebrando, meu Pai, todo espírito maligno, meu Pai, repreendendo tudo aquilo que queira roubar a Tua palavra, meu Pai, tudo aquilo que queira trazer distração, meu Pai, e apenas o Teu Santo Espírito venha estar operando sobre as nossas vidas, venha estar operando sobre a Tua igreja, meu Pai, que nós possamos sair deste lugar, não da mesma forma que chegamos, mas que possamos sair, meu Pai, renovados, meu Pai, que possamos sair com a certeza, meu Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, meu Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, ficar à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus. É sobre isso que eu quero falar um pouco, acerca da chave do reino dos céus. Aonde nós vamos perceber, amados, que nós temos vivenciados em dias de lutas, em dias de batalhas e de guerras. E nós, como igreja do Senhor, muitas das vezes nós nos comportamos como nós éramos antes. Muitas das vezes nós queremos usar para resolver algumas guerras, algumas lutas, algumas batalhas nas nossas vidas, armas, habilidades humanas. E muitas das vezes nós nos cansamos, nos fatigamos e às vezes somos até derrotados, simplesmente por nós não usarmos as armas adequadas, usarmos as armas certas. E muitas das vezes nós, como filhos do Senhor, o Senhor Ele nos garante promessas, o Senhor Ele garante para nós, para que nós possamos vivenciar aqui na terra milagres, conquistas, para que nós possamos vivenciar em um tempo de abundância. Mas muitas das vezes, amados, nós temos vivenciado e nós não temos tomado posse de tudo aquilo que os céus Ele tem preparado para nós. Tudo aquilo que os céus Ele tem reservado sobre as nossas vidas. Simplesmente por nós não usarmos as chaves, não usarmos as armas corretas. E através desse
viver, nós vamos perceber que Jesus, ele é bem claro sobre a vida de Pedro, falando para Pedro, dizendo que ali ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleciam sobre a igreja do Senhor. A igreja, ou seja, as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja do Senhor. E para que nós possamos entender melhor o que é, pastor, as portas do inferno. O que são as portas do inferno? As portas são as saídas. As portas são ataques do inimigo, que é onde ele vem com toda a sua fúria, aonde ele vem maquinando para querer atacar a igreja do Senhor, para querer atacar muitas das vezes as nossas vidas, para querer atacar a nossa casa e a nossa família, para trazer destruição, para gerar morte, para roubar a saúde, para roubar a paz, para roubar a alegria que há dentro do nosso lar, que há dentro do nosso espírito, do nosso coração. Então, as investidas do inimigo, todos os dias ele se levanta contra a igreja do Senhor, ele se levanta contra mim, contra você. Quando o Senhor ele fala as portas do inferno, ele está falando as investidas do inimigo sobre as nossas vidas, o ataque do inimigo sobre as nossas vidas. Só que é onde nós vamos perceber, amados, que o Senhor ele olha para Pedro e ele também ele diz: mas eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei, eu te entregarei a chave do reino dos céus. Ou seja, nos céus também existem portas. E essas portas, para que nós possamos ter acesso, para que nós possamos entrar, nós precisamos usar essas chaves. Quais são essas chaves, pastor? A chave que o Senhor ele entregou à sua igreja, a chave que o Senhor ele liberou sobre a vida do seu povo. É com essa chave que ela nos habilita, que ela nos capacita, para que nós possamos anular as obras do inimigo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. São através dessa chave do reino dos céus que ele nos entregou, que o Senhor ele nos dá acesso à sua presença, e para que nós possamos desfrutar do seu tesouro, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, de tudo aquilo que ele tem para a nossa casa, para a nossa família. São através dessa chave que ele nos habilita, que ele nos capacita para destruir todo investimento do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. É como se o Senhor ele chegasse diante de Pedro e dissesse: Pedro, o diabo ele vai se levantar contra ti, o diabo ele vai se levantar contra a igreja com toda a fúria, para querer destruir, para querer matar, para querer roubar aquilo que eu liberei sobre ela. Mas ele não vai conseguir, porque eu dei a essa igreja, eu dei para vocês a chave do reino dos céus, e vocês com essa chave terão a autoridade e poder para aniquilar todas essas investidas, todas essas obras do diabo, todas essas obras. Mas nós, como igreja do Senhor, amados, muitas das vezes queremos alcançar o favor do Senhor, queremos alcançar a provisão do Senhor, queremos alcançar as promessas do Senhor que Ele tem reservado para nossas vidas,
das vezes, do nosso jeito. E aonde nós precisamos entender que o reino dos céus existem leis, existem princípios que nós devemos cumprir, existem princípios que nós devemos obedecê-los, segui-los, para que nós possamos ter êxito, para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem preparado sobre as nossas vidas. Mas simplesmente por nós não queremos respeitar, ou muitas das vezes nós não conhecemos esses princípios, nós quebramos e nós queremos tomá-los à força, com a força do nosso braço, da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira. E muitas das vezes quebrando princípios. A Bíblia fala lá no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo, ele fala que o Senhor, ele nos tirou das trevas. O Senhor, ele nos tirou das mãos do inimigo. E o Senhor nos trouxe agora para a luz. O Senhor nos trouxe agora para o reino dos céus. O Senhor agora nos trouxe para a sua presença. Mas muitas das vezes, amado, nós não reconhecemos isso. E muitas das vezes nós nos comportamos como uma velha criatura, nós agimos, tomamos decisões como uma velha criatura. Mas aonde eu e você nos tornamos uma nova criatura, e agora nós temos que andarmos de acordo com a palavra do Senhor, nós temos que andar de acordo com as instruções do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Porque se nós tivermos mesmo os velhos hábitos, se nós tomarmos as decisões baseadas nos velhos hábitos, nós queremos fazer as coisas da nossa forma. Nós tomamos decisões erradas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Mas quando nós entendemos que nós fazemos parte de uma nova criatura, e nós fazemos parte de um reino, nós devemos procurar como esse reino funciona. E como buscar, pastor, esse reino? E como saber quais são as leis que regem esse reino? E qual saber, pastor, a qual caminho andar? Para que nós possamos alcançarmos essas portas abertas do reino dos céus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós precisamos pegar essas chaves do reino dos céus. Porque essa chave, essa porta, que nos dá acesso à nossa cura, essa porta que nos dá acesso à nossa salvação, essa porta que dá acesso à libertação à nossa casa, à nossa família. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos pegar essa chave que abre a porta do reino dos céus, e que nós possamos alcançar o favor do Senhor sobre a nossa vida, o favor do Senhor sobre a nossa casa, o favor do Senhor sobre a nossa família. A palavra do Senhor nos fala lá no livro de Mateus 6 acerca da confiança no Senhor, aonde o Senhor ele fala para os seus discípulos para que eles não pudessem andar ansiosos, com o que há de medir, com o que há de comer, com o que há de suprir as suas necessidades no dia de amanhã. Ele olha e diz: olha para os lírios do campo, olha para os passarinhos, eles são vestidos e todos os dias eles são providos com alimento. Imagine esse pequeno animais, ele tem o cuidado dos céus, ele tem o cuidado do Senhor. E imagine nós. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é: não ficais preocupados, não ficais aflitos pelo aquilo que você não sabe amanhã, o que vai acontecer amanhã, pelo aquilo que você não sabe o que vai acontecer amanhã.
Essa é uma chave para que nós possamos descansar no Senhor. Essa é uma chave para que nós possamos confiar no Senhor. Mas uma das principais chaves para que nós possamos ter acesso o favor do Senhor sobre as nossas vidas, e para que nós possamos alcançar o milagre do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a primeira chave que nós devemos usar é a palavra do Senhor. O salmista Davi, ele fala que a palavra do Senhor é luz para os seus pés, ela ilumina o seu caminho. A palavra do Senhor é uma das chaves que o cristão ele deve tomar posse. É uma palavra, ou seja, a palavra do Senhor é uma das chaves que o cristão ele não deve se apartar dela, porque a palavra do Senhor ela traz luz ao nosso entendimento acerca daquilo que os céus têm preparado para a nossa vida, acerca do que os céus ele tem reservado para a nossa casa, sobre a nossa família. É através da palavra do Senhor que eu encontro as promessas do Senhor. É através da palavra do Senhor que a palavra ela me aponta o caminho, que ela me aponta uma direção. Então, quando eu vivo a minha vida pautada na palavra, quando eu busco a palavra do Senhor, eu estou buscando pela direção, eu estou procurando a vontade dos céus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Mas quantas e quantas pessoas que não têm priorizado mais a palavra de Deus, têm andado segundo o seu machismo, têm andado segundo o seu conhecimento, têm andado segundo a sua experiência de vida. Mas o que nos leva ao caminho de vitória, mas o que nos leva ao caminho de sucesso, o que nos leva ao caminho para viver no centro da vontade de Deus, nós precisamos consultar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como um manual, o nosso manual de vida. Sem esse manual, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazemos. É a palavra do Senhor que nos aponta uma direção, que nos aponta um caminho, amados. É através dessa palavra que o Espírito Santo, no momento que você não sabe o que fazer da vida, no momento que você talvez esteja decepcionado, no momento que talvez que você esteja confuso, mas o Espírito Santo ele traz a luz ao seu espírito, ao seu coração, a sua palavra vida viva, trazendo ânimo ao teu coração, trazendo alegria ao teu interior, ao teu interior. O salmista Davi, ele priorizava a palavra de Deus. Ele priorizava a palavra de Deus. Em alguns salmos ele declara: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra. Então, amados, para que nós possamos alcançar isso, nós precisamos priorizar, nós precisamos guardar a palavra de Deus ao nosso interior. A palavra de Deus ao nosso interior. A segunda chave para que nós possamos alcançar o nosso milagre, para que nós possamos ter êxito ao nosso clamor, nós precisamos ter fé e ter uma vida de oração. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração ele se enche de fé. E quando o nosso coração se enche de fé, agora eu vou exercitar essa fé. Como que eu vou exercitar essa fé? Colocando a palavra de Deus em prática e agora vivendo uma vida em oração, vivendo uma vida em clamor ao Senhor. Nós vamos perceber a vida de grande oração
tiveram resposta para a sua oração. Na quarta-feira nós falamos acerca de Ana, acerca de uma mulher que era estéril, de uma mulher que não podia ter filhos. Mas Ana, ela decidiu viver uma vida de oração. Ela decidiu recorrer para o altar, para a presença do Senhor, e ali ela liberou a sua angústia, ali ela liberou a sua tristeza diante da presença do Senhor, e ali ela clamou pela intervenção divina para que Deus pudesse dar um filho a ela. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu a oração de Ana, e ali Deus ele entregou um filho para Ana. E ali Deus ele respondeu a Ana. Deus operou um milagre sobre a vida de Ana. Não é tão diferente sobre a nossa vida, amado. Quando nós vivemos uma vida de oração, quando nós colocamos a nossa causa em oração, quando nós colocamos a nossa guerra, a nossa circunstância em oração, o Senhor ele pode mudar o cenário da nossa vida. O Senhor ele pode mudar o cenário da nossa casa. O Senhor ele pode mudar a circunstância que nós estamos vivendo. E quando nós oramos, é como se nós estamos trazendo Deus para o nosso problema. Nós estamos trazendo os céus para aquilo que nós queremos que Ele faça na nossa vida. Lá em Tiago 5, verso 16, ele declara que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Amados, a sua oração ela tem o poder de mover os céus em teu favor. A tua oração ela tem o poder de mover os céus em favor da tua casa. A tua oração ela tem o poder de mudar a circunstância que você tem vivido, que a tua casa tem vivido. A tua oração ela tem o poder de mudar a circunstância que o teu lar tem vivido. Então, quando nós cremos e quando nós exercitamos o poder da oração, é como se nós estamos trazendo Deus para a nossa vida. Deus, para que Ele possa agir na nossa causa. Na nossa causa. A terceira chave é liberar palavras proféticas. Liberar palavras proféticas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o cenário que nós estamos vivendo. Porque palavras proféticas no mundo espiritual, elas irão transformar em decretos. A palavra profética declarada no mundo espiritual gera decretos no mundo espiritual. Decretos de vidas ou decretos de morte. Quais palavras proféticas nós temos declarado sobre a nossa vida? Quais palavras você tem declarado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar? Quais palavras você tem declarado sobre essa muralha, sobre esse cenário que você tem vivido? Palavra de transformação, palavra de vida, ou palavra proféticas, palavras de milagres. A palavra do Senhor fala que o Senhor levou, sabe, ou seja, levou ali ao vale de ossos secos. E no momento que ele levou o profeta no vale de ossos secos, o Senhor ele mandou ele profetizar sobre o meio daquele vale. E no momento que ele profetiza sobre o meio daquele vale, ele está declarando palavra de vida, ele está declarando a palavra do Senhor no lugar que onde havia morte, no lugar que onde não havia esperança, no lugar que onde não havia mais vida. E no momento que ele profetiza, ele está crendo que Deus ele irá fazer aquele milagre, que Deus iria mudar aquela circunstância, que Deus iria mudar aquela situação que ele estava vivendo. Ezequiel ele profetiza vida onde havia morte, onde havia destruição. Quando nós profetizamos
transformação. Aonde não há cura, nós declaramos a cura. Aonde não há libertação, nós declaramos a libertação. Aonde a porta fechada, nós declaramos a porta aberta. Aonde não há aquela circunstância, não há uma expectativa de mudança, nós declaramos Deus agindo, nós declaramos Deus operando com o seu milagre. E aonde nós vamos perceber que aquele cenário foi mudado. Aquele cenário foi mudado simplesmente por causa de uma palavra profética ser liberada sobre aquele lugar. Quando nós liberamos a palavra profética, nós estamos decretando no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então libere a palavra profética sobre a sua vida. Libere a palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a circunstância que você está vivendo. Outra chave do reino dos céus que age na vida da sua igreja, na vida do seu povo, é através de atos proféticos. Nós falamos agora sobre palavras proféticas, mas agora sobre atos proféticos. O que são atos proféticos, pastor? É uma direção que Deus ele dá para a sua igreja. É a direção que Deus, uma instrução que Deus ele dá para alguém, para que esse alguém possa exercitar, para que esse alguém possa fazer algo. Como assim, pastor? A Bíblia fala que o povo de Josué e o povo de Israel estava diante de uma muralha, que era a muralha de Jericó. E aonde o Senhor ele dá uma instrução para Josué, dizendo para que Josué pudesse fazer um ato profético, para que eles pudessem ali cercar aquelas muralhas durante 7 vezes, 6 vezes em silêncio, para que eles pudessem marchar em redor daquelas muralhas ali em silêncio, e simplesmente por eles cercar aquela cidade em silêncio, aquelas muralhas em silêncio. Na 7ª vez, quando eles tocassem o Jeová, quando eles gritassem, aquelas muralhas elas seriam rompidas, aquelas muralhas seriam destruídas, aquelas muralhas cairiam aos chãos, e o Senhor entregaria aquela cidade nas mãos deles. E a Bíblia fala que Josué ele obedeceu a instrução do Senhor. Josué ele obedeceu aquela direção, e ali ele fez aquele ato profético. E o 7º a Bíblia fala que aquelas muralhas ruíram, aquelas muralhas foram destruídas. Então vai ter momentos, amados, que na tua intimidade, no teu relacionamento com Deus, Deus ele vai te conduzir para que você possa fazer atos proféticos. Atos proféticos para que você possa alcançar o êxito em algo que você tanto almeja. Quer que seja uma porta aberta, quer que seja um milagre, quer que seja uma cura, quer que seja uma libertação. Mas você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo para ouvir o direcionar dele e para estar disposto a obedecer à instrução de Deus. Porque quando você obedecer à instrução do Espírito Santo ao teu favor, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Você verá a intervenção de Deus agindo ao teu favor, em favor da tua casa, da tua família. Então essas são algumas chaves que nós precisamos como igreja tomarmos posse, precisamos acessá-la, precisamos usá-la, para que nós possamos ter acesso ao reino dos céus, para que nós possamos ter acesso. Por favor, meu Senhor. Primeiro nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor, guardar a palavra no nosso coração e andar em obediência essa palavra. Em segundo, nós precisamos exercitar essa fé. Como exercitar? Através da oração, através da palavra profética e através de atos proféticos. Para que nós possamos alcançar êxito, para que nós possamos alcançar o favor do Senhor.
o favor do Senhor. O favor do Senhor. O Senhor ele diz: Pai, pede, e eu te darei a chave dos céus. E tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Há um espírito de concordância. Aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. Aquilo que for concordado e desligado aqui na terra será desligado nos céus. Então que nós possamos usar essas armas espirituais, essas armas que o Senhor ele já liberou sobre as nossas vidas, ele já liberou sobre a sua igreja. Se eu fosse falar, existem várias outras que está dentro da palavra de Deus, mas eu citei apenas esses 4. E outra, a última, para que a gente possa orar. Uma das chaves principais para que nós possamos ter acesso à bonança, para que nós possamos ter acesso à provisão e para que nós possamos ter acesso à multiplicação do Senhor sobre as nossas vidas, é através da semeadura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, fala que quando nós semeamos muitos, nós colhemos muito. Mas se nós semearmos pouco, nós colhemos pouco. A lei da semeadura, ela é válida sobre a vida da sua igreja. E em todas as áreas, não só na vida financeira, mas em todas as áreas, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Se nós semearmos muito, nós colhemos muito. Se nós semearmos pouco, nós colhemos pouco. Lá em Lucas, capítulo 6, vai nos falar acerca de mentiras que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Que quando nós doamos, quando nós entregamos, o Senhor libera sobre nós uma medida recalcada, uma medida sacudida e uma medida transbordante, conforme a nossa entrega, conforme a nossa disponibilidade de entregar ao Senhor. Então, se nós queremos a multiplicação do Senhor, se nós queremos a bênção do Senhor, nós precisamos respeitá-la, nós precisamos obedecer esses princípios, nós precisamos usar essas chaves para que nós possamos ter alcance dessa multiplicação, para que nós possamos alcançar essa medida recalcada, sacudida e transformante sobre nossas vidas. Amém? Quando estou entendendo? Que vai ser a chave do reino dos céus. O Senhor ele já liberou sobre a sua vida. O Senhor ele já liberou sobre mim e sobre você. Basta nós usarmos, basta nós praticarmos, basta nós utilizarmos. E é nesse momento que nós vamos usar essas armas, através da nossa oração, através do nosso clamor. Eu queria te chamar aqui à frente para juntos orarmos, para juntos falarmos sobre o Senhor, aonde você vai estar usando uma dessas chaves. Você vai estar usando a chave da oração. Você vai estar usando a chave da fé. A chave da fé. E é onde você vai estar clamando.